Nós estamos sem o nosso pastor titular, né? Nós continuamos com o pastor porque temos Cristo por pastor. E até nós termos alguém que a gente vai intitular pastor, mas o pastoreio continua por Cristo. E nós hoje daremos seguimento ao livro de Efésios. Talvez alguns pensaram, poxa, o André de novo com a declaração doutrinária. Não, nós agora vamos seguir a exposição do livro de Efésios, que estará lá no capítulo 5, versos 18 a 21. Antes disso, eu quero orar com os irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é santo, justo e bom. O Senhor tem equipado essa igreja com a tua palavra, Senhor, e que eu possa ser também um instrumento do Senhor, levando a tua vontade, a tua verdade, a tua justiça, Senhor. Não aquilo que é meu, Deus, mas aquilo que é próprio do Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter o privilégio de falar hoje, Deus. Mas, Pai, tira aquilo que for orgulho humano, tira aquilo que é conceito humano. Mas seja o Senhor e, ao mesmo tempo, nos usando como ferramentas da pregação no teu evangelho. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, irmãos. Então, Efésios, capítulo 5, versos de 18 a 21. E o texto sagrado, todo mundo achou, todo mundo foi achando, né? Lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, depois Gálatas e Efésios, né? E no Efésios, capítulo 5, verso de número 18, e o texto nos diz: E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças, contudo, a nosso Deus Pai, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Jesus. Amém? Deixa a Bíblia aberta, nós vamos estudá-la com precisão. Mas antes eu quero falar sobre o livro de Efésios, porque eu sei que nem todos estavam aqui quando o pastor estava pregando Efésios, né, até há já um tempo, então eu quero fazer umas ponderações. Primeiro, o título dessa mensagem é Cheios do Espírito, o estilo de vida que canta, agradece e se submete. Primeiro, o autor dessa carta é Paulo. Paulo escreveu a carta aos Efésios, provavelmente da prisão em Roma, e ele escreve, talvez não somente à igreja de Efésios, tá? Mas as igrejas da comunidade local da Ásia Menor. O que é isso? Hoje, onde seria a Turquia, né? E lá para as igrejas da Turquia, entre elas a igreja de Éfeso, né? Se a igreja de Éfeso é composta por Efésios, né? Assim como a igreja do Brasil é composta por brasileiros, né? A igreja de Éfeso dos Efésios, né? Então, a situação que se tinha, primeiro, a situação era que Paulo precisava exortar a igreja, ele também deixou Timóteo como responsável dessa igreja, e ele precisava, então, ajustar algumas coisas, relembrar. Mas a gente vê no contexto dessa carta que essa carta ela não tem um endereço específico. Como assim? Porque ela era uma carta para ser lida por todas as igrejas da Ásia Menor. Tá? E aí, esse Éfeso, que era a cidade, era uma das principais cidades. Ela fica onde é hoje a Turquia Ocidental, e ela tinha um porto que vinha pelo leito de um rio, o rio dava um braço até o mar, e lá tinha um porto muito importante, e que tornava a cidade um centro comercial, um centro de rotas de várias pessoas do mundo inteiro. Lá também existia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo à deusa Diana. Nós temos que lembrar o contexto histórico que os gregos dominaram ali e agora estava, na época de Paulo, sob o domínio romano. Então nós temos ali a deusa Artemis do grego,
que foi rebatizada por Diana lá pelos romanos. É uma cidade de mais ou menos umas 300 mil habitantes, parecido então com Chapecó, para a gente ter uma noção. Tá? E lá nós tínhamos o templo. O templo era tão grande, tão suntuoso, que a cidade inteira vivia o templo, não o templo cristão ou o templo judeu, mas sim o templo da deusa Diana. E a cidade, ela vivia em torno da adoração a Diana. As pessoas vendiam imagens do templo, vendiam estátuas, como a gente vê hoje, nos dias de hoje. Inclusive no dia de hoje, muitas pessoas vendendo estátuas, vendendo imagens do templo, né? Só mudou o nome da deusa, né? Mas, enfim, ainda hoje, que é dia 12, vocês sabem do que eu estou dizendo. Enfim, mas lá se vivia com essa idolatria. Tinha também lá o culto ao deus Baco, deus do vinho. E era muito comum as prostituições cultuais, em que as mulheres se vendiam e tinha um momento em que havia relações sexuais, né, enfim, de forma, vou dizer, suja, e no sentido também associado isso a muito álcool, e assim eram os ritos pagãos daquela época, lá naquele lugar. Mas consta que Paulo foi até lá, ficou 3 anos lá na igreja de Éfeso, e isso mudou a cidade. Uma cidade de 300 mil pessoas, aproximadamente, 250, 300 mil pessoas, passa a não mais adorar a deusa Diana. Não mais adorar o imperador como deveria, como os Césares, e passa a adorar o verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus. Isso causa um impacto tão severo à cidade, que a cidade passa a ter um impacto econômico, porque tudo girava em torno do templo e a deusa Diana. E as pessoas começaram a não mais querer vender estátuas, não mais querer distribuir imagens daquele templo. Queimou-se muitas literaturas de bruxaria, porque lá também tinham a terceira religião, né? Vamos dizer, então a primeira era de Diana, a segunda era de Roma, o imperador, né? Que Diana fazia parte também, mas o deus máximo, entre aspas, né? Era o imperador. E a terceira religião era o paganismo. Havia muitas vendas de artigos religiosos, pergaminhos com maldições, etc. E isso começou a ser queimado. Pessoas começaram a deixar de ganhar dinheiro no sentido econômico do comércio da fé. Inclusive, uma vez Paulo foi confrontado no teatro. Um teatro muito bonito que está em pé até hoje. Esse teatro cabe cerca de 40 mil pessoas, quase um estádio aí, né, de médio porte. Esse teatro está em pé até hoje. Vocês podem procurar o Teatro de Éfeso. A planta da cidade é maravilhosa. Era uma das, vamos dizer assim, cidades mais bonitas do Império Romano. Tá? Daquela área do Império Romano, assim como Alexandria, assim como as outras. Éfeso era assim. Porém, Éfeso tinha tudo e não tinha nada. Por que não tinha nada? Porque não conhecia o Senhor Jesus. Passa a conhecer e passa a ver que tudo aquilo que ela tinha, que ela dava valor, não tem valor diante de Deus. E aí isso causa uma revolução social, ao ponto até de Paulo quase perder a vida lá em Éfeso. Certo? A gente tem uma noção um pouco do como era. Então, nós tínhamos o culto a Artemis, ou Diana, rituais de fertilidade, prostituição cultural, festa, embriaguez, êxtase, era isso que acontecia ali. Agora vocês conseguem entender o início do verso. Não vos embriagueis com vinho. Porque isso era comum naquela época, por causa da prostituição cultural. Havia também, como eu disse, muita mágica e o ocultismo. Isso está falado lá em Atos, contando essa história, Atos 19, 18 e 19. E há uma mistura de religião, sensualidade, magia naquele lugar. E aí, como chega a presença de Cristo, de Paulo pregando Cristo, Éfeso lá por volta dos anos 54 a 57, então 3 anos, passa a ser um centro missionário muito forte na Ásia. Era uma igreja mista, tanto de judeus como de gentios, que naquela época eram romanos e gregos, porque a influência grega lá existia.
e também bem instruída, porque eram pessoas ricas, prósperas. Porque para comprar um livro naquela época, na verdade um pergaminho, né, você sabia que era muito dinheiro, né? Até a invenção da imprensa era assim. Paulo enviou então Timóteo como líder. E por último, em Apocalipse de João, nós vemos Jesus falando da igreja de Éfeso. Amém? Então esse é o contexto histórico daquela região. E nós temos o contexto da carta, o fluxo da carta. Então a carta, ela pode ser dividida em duas partes. A parte que vai do capítulo 1 até a metade o início do capítulo 4. E depois, do capítulo 4 ao capítulo 6, então, uma segunda parte. A primeira parte é uma parte bem doutrinária, que a gente viu, né, de Paulo falando sobre a eleição de Deus, sobre bênçãos espirituais que o crente tem. Eleição, redenção, reconciliação e unidade. Então, essa parte a gente costuma, quem estuda a carta de Efésios, o pastor já deve ter falado aqui, que ela tem um modelo de cruz. Porque os primeiros 3 capítulos vai falar da relação de Deus com o homem, tá? Um plano, vamos pensar assim, vertical. E já do 4 ao 6, implicações práticas daquela teologia que foi ensinada, então, nos primeiros capítulos, que é um padrão vertical, aliás, horizontal, ou seja, nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, a carta ela pode ser dividida dessas duas maneiras. Por exemplo, vai se falar como o crente deve andar, né? E como se parecer com Cristo. Explica o andar sábio, por exemplo, no verso aqui que fala não andar em embriaguez. Por exemplo, olha lá, o verbo peripaptel no grego, que significa andar, é andar digno da vocação, não andar como gentios, isso em 4.1, 4.17, 5.2, andar em amor, 5.8, andar como filhos da luz, e 5.15, andar com sabedoria. O verbo-chave que é trazido para falar sobre a relação entre os homens e a relação da parte prática, a praxis da teologia explicada lá nos versos 1, 2, no capítulo 1, 2 e 3, é o peripatel, que é o andar. E quando o verbo é usado, é um tempo verbal que nós não temos no português. É como se fosse de uma maneira contínua e crescente. É andar digno da vocação. Agora, seguir andando e cada vez mais. Entende? Como se fosse mais ou menos isso que significa. E a gente vai ver isso quando formos estudar. E o texto em si, nós vamos estudar o texto de 5, 18 a 21. Nós vai abrir, é um texto maravilhoso, rico, e que vai abrir para o contínuo que vai falar sobre o lar cristão. Então, nós temos um resumo histórico de Éfeso, nós temos mais ou menos a questão da carta, um resumo básico do que diz a carta. Lembrar dessas duas visões, uma visão horizontal, que é a segunda parte, e uma visão vertical, que é a primeira parte, que é a parte teológica, mostrando o que a cruz nos ensina. A cruz nos deu o relacionamento com Deus e nos ensinou a reinterpretar nosso relacionamento com os homens. E a figura da cruz pode ser usada para explicar a carta de Éfeso. Amém? Até aí, tudo bem? Esqueceram o texto? Vamos reler então. Versos 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo o nosso Deus Pai, em nome de Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Aqui nós vemos no verso 18, em que diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, uma antítese, né? Ou duas formas de encarar a vida. Primeiro, o não embriagueis com o vinho.
onde há dissolução, assóstia no grego. Assóstia é a vida desregrada, desperdício, descontrole. Aqui, Paulo, ou Deus através de Paulo, ele não está condenando o uso da bebida alcoólica, ele está condenando a embriaguez. Por quê? Porque essa embriaguez, ela simboliza uma falsa plenitude, simboliza o paganismo, simboliza o culto à deusa Diana, a Baco, os bacanais. Às vezes eu sou um que eu sempre preciso me controlar, porque às vezes eu digo, isso aí é bacana. Bacana não. Bacana vem de bacanal, que é uma coisa muito feia, que é o culto a Deus Baco, que dá origem à nossa festa do carnaval. Enfim, tirando a parte histórica, o que eu quero dizer é que aqui Paulo começa dizendo, não vos embriagueis, ou seja, não tenha dentro de si outro domínio que não seja o Espírito de Deus, porque ele contrasta com, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então, esse não embriagueis, além de ser uma proibição clara à droga, à álcool, não no sentido à droga, mas aos efeitos da droga, ou seja, aquele que bebe um pouquinho, que não fica bêbado, não está pecando, porém está pecando aquele que sai do controle porque bebe, porque isso é uma antítese àquilo que ele está recomendando, enchei-vos do Espírito. Ou seja, no fundo, qualquer entorpecimento, qualquer perda de controle, no fundo é paganismo. É adorar falsos deuses. Alguém que se embebeda, alguém que usa droga, alguém que defende uma ideologia, nós vimos, quando falamos sobre ideologia, vimos aí com os homens, alguém que defende uma ideologia mais do que Cristo, aquele que se embebeda com a televisão, se embebeda com o futebol, se entorpece, eu não estou falando gostar de praticar futebol, fazer exercício, ser um jogador profissional, ok, tá tudo bem, o problema é quando você se entorpece com o esporte, o lazer, o sexo, qualquer coisa que venha a tirar a tua real controle que deve ser dado ao Espírito Santo, tudo isso é paganismo. Conseguem entender? É essa antítese que está sendo feita aqui. Paulo não está apenas condenando o abuso do álcool, mas qualquer forma de dependência que substitua o domínio do espírito. O vinho é um símbolo cultural de prazer e de êxtase religioso, especialmente em Éfeso, onde tinha os cultos a Dionísio, ou Baco, Dionísio no grego, Baco em Roma, é o mesmo. Deus, entre aspas, do vinho, que envolviam embriaguez, grito e alguns tipos de transe. Portanto, Paulo contrasta o êxtase pagão com a vida espiritual genuína. Ou seja, qualquer entorpecimento é paganismo. Esse é o lado negativo, onde ele diz não. Mas quando ele fala não, ele dá uma outra alternativa. Ele fala um sim. O que ele diz assim? Mas enchei-vos do Espírito. Aqui o tempo do grego é presente, imperativo e passivo ao mesmo tempo. Já vou explicar para vocês. É pleuroste. Esse pleuroste é encher-vos, é sede continuamente enchidos. É o que eu disse, é um tempo que nós não temos no português. Nós devemos ser enchidos pelo Espírito Santo continuamente e, ao mesmo tempo, de forma passiva e ativa, ou seja, nós devemos buscar isso e Deus nos dá de uma maneira especial. Então, tanto é passivo porque Deus nos dá, como ativo como nós devemos buscar. E aí vem a questão. Pessoal, uma das hipocrisias do cristianismo. Nós apontamos, nós não, mas muitos apontam os dedos para aqueles que bebem, mas nós não apontamos o dedo para aqueles que não são cheios do Espírito. E a Bíblia diz, não embriaguei-vos, mas enchei-vos do Espírito. Está sendo colocado do lado, um pecado do lado do outro. Qual? Você não estar cheio do Espírito, não buscar ser cheio do Espírito, não buscar estar sendo enchido pelo Espírito Santo. Puxa, às vezes a gente não para pensar. Muitas vezes nós olhamos o mundo e dizemos, ele é bêbado. Mas e dentro da igreja, somos nós cheios do Espírito? Da mesma forma, então, que o etilismo leva
a um tipo de entorpecimento, um tipo de atitude. Por exemplo, vocês sabem, o etilismo é a principal causa aí de morte por arma de fogo, acidente de trânsito. A gente sabe tudo aquilo que o etilismo é bebida alcoólica, né? O embriaguez pode causar. Então, vem a pergunta, já que é um paralelo, e aqui no grego é um texto paralelo, e isso que é legal, se entender um pouco da gramática de grego. E o Espírito Santo, quais são? O que acontece com quem está cheio do Espírito Santo? Se aqui a Bíblia diz dissolução, azótia, no grego, azotia, como queiram falar, eu não sei a pronúncia do grego, como dissolução, que é o que acompanha a embriaguez. Mas o que acompanha, então, o enchei-vos de Espírito? Primeira coisa, nós vamos seguir o texto e vamos ler, mas a primeira coisa sobre encher-vos do Espírito é, primeira, essa antítese a ter qualquer outro instrumento de preenchimento. Irmãos, nós temos que procurar sermos cheios do Espírito. Ontem foi falado várias vezes, assim como foi falado de Gálatas várias vezes, foi falado várias vezes sobre encher-vos do Espírito. Pedir para Deus nos encher do Espírito. O Espírito Santo de Deus. E isso, como primeiramente, é uma antítese. E também o pleureste, que eu falei para vocês, que é uma ação contínua, mas responsabilizadora, ou seja, é um imperativo contínuo, passivo e ativo, vamos dizer. Eu quero falar sobre o Espírito ali. O Espírito, primeiro, tem duas esferas aí. Ele é um instrumento pelo Espírito, enchidos pelo Espírito, mas ao mesmo tempo ele é o locativo, ou seja, é o lugar onde devemos estar. Ele é o ambiente que o cristão vive. O Espírito Santo de Deus não é somente quem nos enche. É como se pensarmos uma bola de basquete, ela é preenchida por ar, mas ela está num ambiente onde tem ar. Assim deve ser a vida do Espírito, assim deve ser a vida do cristão, sendo enchido pelo Espírito. Por isso que existe algumas traduções que falam em enchidos pelo Espírito e outros falam enchidos no Espírito. Porque as duas verdades, isso que é legal do grego, as duas verdades se impõem. Então nós, além de sermos enchidos pelo Espírito Santo, nós devemos estar em Espírito, devemos estar entre irmãos, devemos estar numa vida santa, numa vida reta, numa vida que agrade a Deus e ao Espírito Santo. Amém? E uma aplicação desse texto, ou de modo teológico, a plenitude significa viver sob a influência, direção constante do Espírito, de modo semelhante à embriaguez, mas com um efeito oposto, porque a embriaguez nos dá dissolução, já o Espírito nos dá lucidez, pureza, ordem, entre outras coisas. Aí a gente teria que caminhar muito sobre isso aqui nas Escrituras. Contudo, o Espírito Santo nos dá lucidez, é Ele que nos dá consciência do que é certo, do que é errado, é Ele que nos dá consciência do pecado, é Ele que nos dá o caminho que devemos andar, é com Ele que Deus nos selou para dizermos que somos salvos. Amém? Amém? Então, toda forma de intoxicação, essa aplicação, que suplante o domínio do Espírito, álcool, drogas, compulsões, idolatrias digitais, ativismo, sem oração, tudo isso é substituída por uma plenitude ordenada e frutífera do Espírito Santo, que é o que diz em Gálatas 5, 22 a 23. Verso 19, vamos lá? Verso 19 diz, então depois, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A estrutura gramatical desse texto, irmãos, eu primeiro vou explicar, o texto, aí a gente já vai fazendo algumas aplicações. Fala sobre 4 particípios, enchei-vos, falando, cantando, dando graça e submetendo-vos, uns aos outros. Então, falando, cantando, dando graças, e aqui falando palavras, cantando e salmodiando. E para quem quer saber quais são esses verbos, lalontes, adontes,
psalontes, eucaristontes e hipopotasemenoi. São esses os verbos usados ali. E o que esse particípio é, o que esses verbos, o que eles trazem? O reflexo de ser cheio do Espírito Santo, falando uns aos outros sobre Deus, cantando, salmodiando o Senhor, gratidão, eucaristontes, a Deus e submetendo-vos. A gente vai ver no verso 21. Primeiro, traz uma dimensão horizontal. Qual? A forma como nós devemos viver a nossa fé. Em adoração. E uma adoração que edifica o próximo. Olha lá o que diz o verso. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Veja o que quer dizer ali que nós, se não edifica o irmão, não fale. Se é uma crítica ácida ao irmão, não combina isso com o cristão, porque o cristão edifica. O cristão fala, adora, falando e adorando com sua própria vida e também com sua própria boca, como estamos falando aqui do texto. Lalontes, não combina com o crente aquele que destrói com sua boca. O relacionamento de um irmão com o outro deve ser um relacionamento de edificação comunitária e de adoração consciente. O Espírito Santo não mostra um isolamento místico, a gente tem que ficar isolado ou enclausurado, mas fala sobre edificação comunitária e adoração consciente. Olha, nesse mesmo texto também traz, nesse mesmo versículo, a dimensão vertical, quando diz cantando do coração. Não é mero formalismo, é hinos e cânticos espirituais. Indicam diversidade litúrgica centrada em Cristo, guiada pelo Espírito Santo. Quando nós cantamos aqui, não pode ser uma mera repetição da letra que está lá, mas sim um louvor e adoração ao nosso Deus de coração. Olha que interessante, é cardia usado ali, é mesmo cardíaco que a gente usa na medicina, o cardia, falando que obviamente o coração é o centro da fé, é verdade, né? Mas ele é o centro da fé e ele também está ligado à razão. Uma razão que explica, uma razão que edifica, uma razão que adora, mas em coração. Mostrando que o coração é o centro da fé. Isso não se pode discutir com a teologia. Contudo, algo ordenado, algo que edifique, algo que faça a comunidade crescer. O Espírito não produz um isolamento místico, mas edificação comunitária e adoração consciente. Além disso, o uso do cardia, coração, como centro da adoração, destaca que a espiritualidade cristã é afetiva e racional ao mesmo tempo. Nasce, na verdade, e transborda em emoção ordenada. Em Efésios 5,19, mostra que o enchimento do Espírito não se manifesta primeiro em dons extraordinários, como alguns dizem por aí, mas em adoração bíblica, comunhão verdadeira e gratidão interior, como a gente vai ver aqui nos próximos versos. E veja, nós tivemos, foi ano passado, né, irmãos, lá numa universidade nos Estados Unidos, cidadezinha de 8 mil habitantes, que começou, né, uma reunião de oração e as pessoas caíram e no chão, orando, arrependendo-se dos seus pecados. Até eu lembro que o pai havia me mostrado, falei, mas pai, nem tenho visto isso que está acontecendo. Aí eu entrei em contato com o pessoal, falei, não, está acontecendo mesmo. Vários pastores, até do Brasil, foram lá para ver o que estava acontecendo. A nível denominacional, tanto a igreja batista, a igreja presbiteriana, foi até lá para ver. Bom, irmãos, era uma reunião de oração de uma universidade e as pessoas começaram a orar e há ali um enchimento tamanho do Espírito, que as pessoas começaram a confessar seus pecados, que as pessoas começaram a pedir perdão, e aquela oração não terminava, e ficou, não sei se chegou a ficar 1, 2 meses, as pessoas orando, né, entrando pessoas dos Estados Unidos inteiro indo até lá, 7 horas de fila para entrar dentro do lugar de culto, e ninguém reclamando, né, reclamando do calor, o pessoal ali
querendo entrando, confessando seus pecados, tendo um avivamento espiritual, enchendo-vos do Espírito. E eu não estou nem falando da questão mística, não é essa a questão, mas olha que o enchimento real do Espírito Santo é um louvor, uma adoração cristocêntrica. Nós só vamos ser cheios do Espírito Santo, ou quando cheios do Espírito Santo, isso vai produzir em nós louvor, adoração, comunhão cristocêntrica. E a gente via lá, e foi maravilhoso. E depois, acho que até as autoridades interviram para que terminasse, né, a oração. Enfim, nós temos a oração dos irmãos moráveis, né? Um encontro de oração que durou pouquinho, só 100 anos. Né? 100 anos de oração. Óbvio que não as mesmas pessoas, né? As pessoas eram substituídas, enfim. E os irmãos moráveis aí fizeram um grande trabalho aí no mundo inteiro. Verso 20, que nos diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, amplitude de sempre, por tudo, uma postura básica da vida no Espírito. Não uma negação do sofrimento. Quando a gente dá graça a Deus por tudo, a gente não nega que sofremos, mas nós reconhecemos o Deus que nos dá a providência. Providência é a vontade de Deus para esse mundo. Direção, o nosso Deus é Pai. E a filiação nossa, que nós estudamos ali no domingo passado, retrasado. Essa filiação nos faz ser gratos ao Pai. Uma mediação, quem é o mediador desta gratidão, desse reconhecimento que Deus dá à providência? A mediação é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda oração e toda ação de graças, ela é também cristocêntrica. Vocês começam a notar uma coisa, e quanto mais estudamos a Bíblia, menos a gente começa a entender que a Bíblia não é sobre nós, no sentido, nós não somos o centro da Bíblia. É óbvio que a Bíblia foi escrita para nós, senão Deus não daria um livro para nós, mas vocês começam a entender que a Bíblia fala sobre Jesus, Ele é o centro. Ele é com quem nós podemos contar para termos essa gratidão a Deus. Então, encher-vos do Espírito, além de nos dar uma adoração plena, uma comunhão plena, ela também nos traz um espírito de gratidão. Eu imagino aqueles irmãos, 7 horas na fila nos Estados Unidos para entrar dentro do templo, no sol. Não estava sol, desculpa, chegou a menos 5 graus naquela época. Eu lembro que tinha um interpérie e até fui ver e realmente era um frio. E os irmãos estavam lá na fila, 7 horas a menos 3 graus, menos 5 graus, 0 grau, para entrar. Por que lá não murmuraram? Porque onde há o Espírito Santo agindo, irmãos, traz um espírito de gratidão. E nós temos que enchermos do Espírito. Todo mundo aqui tem peleia, não tem? Mas se colocarmos, como diz aquele velho e bom hino, contam as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Nós temos muito mais para agradecer. Se hoje, quem de nós pode garantir que amanhã estamos vivos? Quem pode aumentar um dia na nossa vida? Ou diminuir um dia? Não, nós dependemos de Deus. Alguns dependem de carros, outros de cavalos. Nós dependemos do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, o verso 20, a queixa habitual é anticorpo da plenitude. Quem se queixa de muito, demais, não está sendo cheio do Espírito. A gratidão reinterpreta as circunstâncias sob a soberania do Pai e a mediação do Filho. Sermos gratos é dizermos, Pai, nós cremos na Tua soberania. E Deus Filho, nós cremos na Tua mediação. Por isso, agradecemos em Teu nome, Jesus, ao nosso Deus Pai, por aquilo que vivemos, temos, comemos, andamos, etc. O verso 20 é o terceiro particípio do verbo principal que nós
que eu já falei para você, pleuroste, né? Pleuroste, é que aqui está escrito em grego nessa parte, não está transliterado, é um pouquinho diferente de ver, né? Mas pleuroste, que é enchei-vos no Espírito. Então, essa gratidão é uma consequência, uma vida de gratidão é uma consequência desse pleuroste. Assim, ele descreve mais um resultado prático do enchimento do Espírito Santo. O coração cheio do Espírito Santo é permanentemente grato. Enquanto no verso 19 mostrou o louvor, cantando, 20 mostra o louvor verbal de gratidão. Ambos formam a liturgia interna da alma regenerada. A alma regenerada canta em louvor a Deus e é grato a Deus. E assim, nós chegamos ao verso 21, que nos diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O conteúdo aqui, sujeitai-vos uns aos outros, que quer dizer, mais ou menos, moi, alelois, acho que é isso. Exatamente, significa por sobre, mais ou menos isso, tá? Estar abaixo é no sentido de colocar-se à disposição do irmão. Olha lá o que diz a palavra, sujeitando-vos uns aos outros, por-se sob, alinhar-se voluntariamente no temor de Cristo, Christos, phobos, da onde vem fobia, né? O temor, né? Mostrando que o temor no grego também fala alguma coisa sobre medo, né? Phobos, né? Phobó, Christos, ou seja, no temor de Cristo, na reverência de Cristo. A reverência em Cristo molda o nosso relacionamento entre irmãos, e isso é ser cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Sirva. Se alguém tem sempre a vontade de ser servido, esse não é cheio do Espírito. Haja vista nosso Senhor Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Quando Jesus diz, deixe eu lavar vossos pés, Pedro, não, mas se não deixares, não tem parte comigo, né? Jesus dando o exemplo, aquele que serve ao próximo, aos irmãos e ao próximo. Então, quer ser cheio do Espírito, sirva. Hipotasamenoi, tá? Lembrei, alolóis, tá? No termo cristão. E esse temor cristão mostra que não tem como dizer, é aquela história, eu não tenho como dizer que amo a Deus se não amo o meu próximo a quem eu vejo. O amor a Deus é o que molda o nosso amor pelo próximo. Ou seja, se somos perdoados, perdoamos. E olha que legal, ainda esse texto agora, ele é um guarda-chuva para o nosso próximo capítulo. Por quê? Porque ele molda todo a nossa próxima pregação. Ele molda todo o lar cristão. Tudo que vem no final do capítulo 5 e no verso 6. Ou seja, sujeitando-nos no temor de Cristo. Então, essa é a base que, além de ser um resultado de serem cheios do Espírito Santo, é também a base para o nosso relacionamento em casa. Ou seja, estamos com problemas? Vamos nos encher do Espírito, porque é Ele que pode conduzir-nos, pedir perdão, a nos arrepender, a adorar e louvar de todo o coração e amar o nosso próximo. E aqui eu trago uma síntese sobre o que a gente está vendo aqui. Então, irmãos, esse é o texto exposto para aquela época. E como isso nos afeta? Primeiro, fala sobre a soberania do Espírito. É Ele quem enche e nos coloca, e também nos colocamos sob a influência por meio de graça, através da palavra, da oração congregacional, da ceia do Senhor. Deus é quem nos enche, é o Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E Deus, aprove a Deus escolher a comunidade como instrumento, a plenitude se manifesta entre nós. A palavra mútua, canto conjunto, gratidão coletiva, submissão relacional, e não entre mim, não para mim, e sim entre nós. Não existe crente sozinho.
Cristo nos orienta a termos uma congregação, a irmos em algum lugar, a visitarmos, estar em comunhão com alguma comunidade, para que nós cresçamos juntos. E é um cristocentrismo, esse texto traz um cristocentrismo prático. Tudo acontece por causa ao Senhor, a Deus e Pai, em nome de Jesus, no temor de Cristo, como esses versículos trazem. Então, primeiro, teologicamente mostra a soberania de Deus, a comunidade como instrumento de Deus, o cristocentrismo prático, e também mostra a contracultura cristã. Ao invés de êxtases descontrolados que o mundo vive hoje, o Espírito produz sabedoria, ordem, amor. Resumo. Aqui nós falamos sobre a plenitude falsa, sobre a plenitude verdadeira. E ter qualquer coisa que não seja enchido pelo Espírito Santo é a mesma coisa que ter um carro bom, mas que funciona a gasolina e a gente abastecer com combustível errado, botar diesel. O carro não vai andar. Assim somos nós. E olha só, a Bíblia então fala sobre a verdadeira plenitude e o que ele nos mostra? Um mandamento que causa 3 transbordamentos. Vamos falar isso? Um mandamento e 3 transbordamentos. O primeiro mandamento é, de forma negativa, não vos embriagueis, e de forma positiva, enchei-vos do Espírito Santo. E quais são os 3 transbordamentos? A adoração que edifica, para uns aos outros, cantando ao Senhor, coração e mente envolvidas. Segundo transbordamento, gratidão em todo o tempo. Terceiro transbordamento, submissão mútua. O mandamento que é não vos embriagueis com vinho, porém enchei-vos do Espírito, traz adoração que edifica, gratidão em todo o tempo e submissão mútua. Seria mais simples da gente lembrar desta forma. Um mandamento, 3 transbordamentos. Amém? E terminamos de uma maneira mais prática no nosso dia a dia pessoal. Como nós o que esse texto deve mudar a minha vida de maneira pessoal? Substitua os hábitos que te entorpecem. Álcool, ansiedade digital, qualquer outra coisa, por ritmos de enchimento com o Espírito Santo. O quê? Oração, palavra diária, memorização das Escrituras, salmos. Enchei-vos do Espírito, oração. Peça para Deus te encher e ao mesmo tempo busque. Outra coisa, pessoal, que podemos praticar com esse texto, um diário de gratidão. Tenha um diário de gratidão, escreva obrigado hoje, Deus, porque pela primeira vez minha filhinha fez tal coisa, ou obrigado Deus porque hoje a geladeira estava cheia, obrigado porque hoje caiu o salário, obrigado Deus por qualquer coisa, seja de coisas materiais, seja de coisas de saúde, seja de coisas emocionais. Obrigado Deus que hoje me controlei quando alguém me buzinou no trânsito. Obrigado Deus, seja de qualquer coisa. Agradeça a Deus. De forma de família, a liturgia doméstica semanal, ler um salmo, cantar um hino, cântico, oração de gratidão. E exercitar a submissão mútua, pedir perdão, servir sem barganha. Eu vou fazer isso, mas depois você faz aquilo. Não, sirvam uns aos outros da maneira como Deus ensinou. E aplicações para a nossa igreja. Vamos escolher, e nós já temos feito, músicas que conteúdo bíblico denso, que faz as pessoas buscarem a Deus. Nós vamos falar, agora vamos cantar o último hino, vocês vão ver maravilha que é esse hino. Estimule a edificação mútua. Irmãos, vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar juntos. Liga lá. E outra, vamos nos liderar de modo humilde e em serviço. Reduzir correções que nós precisamos ter, falamos sobre isso. Reduzir a plenitude, a emoção momentânea ou um dom específico. Plenitude do Espírito Santo não é um sentimento específico de um lugar específico.
Às vezes acontece, obviamente vai acontecer algo especial, às vezes em algum lugar específico, porém, isso molda a nossa vida, transcende ou transpassa aquele momento e caminha conosco. É um encher do Espírito, é algo contínuo e não algo experiencial, sozinho. E outra coisa que nós temos que também cuidar, que nós não devemos subjugar aqueles que sofrem. Como assim? Como eu falei sobre gratidão, a gente tem muita coisa para agradecer, mas também temos coisas para chorar diante de Deus. A gente viu o exemplo de Ana, a gente viu o exemplo de várias mulheres que eram estéreis e que choraram diante de Deus. E está tudo bem, está certo chorar diante de Deus. Ou então, quando nós somos gratos, nós não podemos humilhar aqueles que não são gratos, que estão com dificuldade de ser gratos. Mas temos que trazer eles a gratidão. E nós também temos que lembrar que quando sofremos, Deus também está trabalhando em nós. No lamento nosso, também deve aparecer a soberania de Deus, assim como na nossa gratidão. E o que realmente nos enche no dia a dia? Quais são as palavras que nos nutrem? Minha agenda revela uma gratidão? Em quais relação preciso praticar uma submissão humilde? Então, a vida cheia do Espírito não é um espetáculo, é cotidiano consagrado. Palavra, cântico, gratidão e submissão. Por isso, arrependemos-nos das falsas plenitudes e nos coloquemos sobre o ministério do Espírito Santo, ainda hoje. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é santo, justo e bom. E o Senhor pode nos encher, Deus. Vem e enche-nos com o teu Espírito, Deus. E que dia após dia nós possamos ser cheios do teu Espírito. Viver uma vida de gratidão, nos submetendo uns aos outros. Também, Deus, adorando e louvando o Senhor de maneira cristocêntrica, de maneira, Deus, que edifique o nosso irmão. Senhor, controla a nossa boca, Deus, que nós possamos falar daquilo que convém. Senhor Deus, Pai, guarda-nos, Deus, que possamos, Deus, viver para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à Tua vida, Deus, porque Teu é o reino, Teu o poder e a glória para sempre. Amém.